A PRG3, Rádio Tupi do Rio de Janeiro, em onda média, em cadeia com ZYC9, onda curta, apresenta... Você não acredita no sobrenatural? Então ouça. Incrível! Fantástico! Extraordinário! O mais arrojado programa do rádio, um presente do leite de magnésio de Philips, com almirante, música descritiva especial, sonoplastia, rádio, teatro e grande orquestra. Boa noite, ouvintes do meu Brasil. Temos aqui hoje, mais uma vez, o incrível, fantástico, extraordinário, sempre com o mesmo propósito de divulgar fenômenos impressionantes, pelo seu desenrolar ou por suas consequências nem sempre compreensíveis à grande maioria dos mortais. Não será demais repetirmos nossa permanente preocupação de contar aqui só a verdade, e que nós, para isto, procuramos obter as provas mais concludentes da veracidade dos fatos que os ouvintes nos remetem. Queremos, desde já, chamar a atenção dos que estão ouvindo a Rádio Tupi neste instante para o caso final desta audição, continuação de um relato feito aqui há 3 semanas. Outro assunto. O livro que reúne alguns casos deste programa já está à venda. Custa 40 cruzeiros. Os ouvintes do interior podem nos escrever e nós transmitiremos seus pedidos à editora O Cruzeiro. Mas não remetam dinheiro para mim ou para a Rádio Tupi. Os casos que vamos contar hoje se passaram perto da cidade de Alegre, no Espírito Santo, o primeiro. O segundo, no Rio do Antônio, na Bahia. O terceiro, em Olaria, aqui no Rio. E o quarto, nas Laranjeiras do Rio também. Vamos chamá-los de... Fazenda Mal-Assombrada, o Tesouro Enterrado, o Tremendo Castigo, Volta o Fantasma das Laranjeiras. E aqui está o boa noite do leite de magnésio de Philips, que deseja a todos uma recepção perfeita desse programa que fala somente a verdade. E que entre as primeiras a serem ditas figura esta. Com 75 anos de experiência, o leite de magnésio de Philips é o antiácido e laxante companheiro da gestante. Durante a gravidez é indispensável a proteção antiácida e laxativa do leite de magnésio de Philips contra os enjoos e as indisposições. Espere o seu bebê com serenidade, usando com regularidade o suavíssimo leite de magnésio de Philips. E passemos a ouvir Fazenda Mal-Assombrada. Permanecerão em certas casas os espíritos daqueles que as habitaram em vida? Muitas são as histórias que nos chegam de velhas fazendas abandonadas. Cada uma delas tem o seu cunho impressionista, revelando modalidades diversas de manifestações sobrenaturais. Reparem neste caso que nos chega do Espírito Santo, da fazenda Barro Branco, em Mimoso do Sul. Vem contado numa carta de Miguel Batista Amâncio, que traz como comprovantes de sua veracidade as assinaturas de Newton Silva e Sebastião Nunes Queiroz. Estes dois, mesmo não tendo testemunhado os fatos, podem assegurar que é a expressão da verdade o que nos conta Miguel Batista Amâncio. Foi o seguinte. O fato aconteceu em 1944. 2 velhos amigos, Antônio Olímpio Machado e Bibiano da Silva, homens de idade já e compadres, foram certo dia fazer compras na cidade de Alegre. Na volta tinham de passar por certa estrada, na qual havia a antiga fazenda da Prata, recentemente abandonada pelos donos. Vinham os dois carregados de compras e, ao passar justamente de frente da casa da fazenda, resolveram parar um instante para um descanso. Havia ali um pé de jaca e, ao lado, pegando um pouco de sombra, passava um riacho de água muito saborosa. Ainda é cedo. São 2 horas ainda. Vamos descansar e beber um pouquinho d'água? É. Eu também estou com sede, compadre. E com isto deixaram a estrada, puseram os embrulhos no chão, na sombra da jaqueira, beberam água e ali ficaram a descansar. Bibiano teve então uma ideia. Vamos dar uma olhadela lá por dentro, vamos? Vamos.
despreocupadamente. E mais ainda porque era dia claro, o sol ia alto no céu, atravessaram a estrada e se aproximaram da casa. Em volta havia mato em quantidade, mas nas proximidades tudo estava conservado e em perfeito estado. Que bom terreiro, hein, compadre? E tem lavador de café, tem moinho, tem máquina de café. Que pena. E a casa é boa também? É uma maravilha. Está aberta, vamos entrar? De fato, a casa estava toda escancarada, com as janelas e portas abertas de par em par. Os dois foram entrando. Que beleza. E como está tudo limpo, hein? E com grandes exclamações de espanto, os dois compadres viram a sala de visitas, o corredor, os quartos, a sala de jantar, etc. Quando estavam bem no meio da casa, começaram a ouvir uns sons que logo identificaram. Eram as portas e janelas que se fechavam violentamente, umas atrás das outras. O movimento começou na frente e, além das portas da entrada, começaram a se fechar também as portas internas de comunicação com o corredor e com os quartos. Numa repentina inspiração, os dois homens compreenderam a situação em que estavam metidos e se puseram a correr de um lado para o outro procurando uma saída. As portas e janelas, porém, se fechavam nas suas caras e eles, apavorados, ainda conseguiram se atirar por uma janela que ainda conservava uma banda aberta. Mas os dois passaram por ali, caindo no chão do terreiro, a janela se fechou fragorosamente. Na queda, a garrucha que Bibiano levava caiu ao chão e disparou, por pouco não atingindo um deles. Os dois, arranhados e pálidos de susto, fugiram logo para longe, depois de apanhar às pressas os embrulhos que haviam deixado à sombra da jaqueira. Caminhando pela estrada, logo que pôde tomar fôlego, Bibiano fez ao compadre uma revelação espantosa. Compadre, você viu o que tinha dentro de um quarto? Não vi não. O que foi? Tinha um boi, compadre. Um boi enorme. E dos olhos saíam duas labaredas enormes. Quanto mais frequente a sua prisão de ventre, maior é a sua necessidade de ter sempre no bolso ou na bolsa os comprimidos do leite de magnésia de Philips, o laxante suave e concentrado para uso continuado. Podem-se usar em qualquer parte. Onde estiver sem copo ou colher, combata a prisão de ventre com os comprimidos do leite de magnésia de Philips. E ouçamos o tesouro enterrado. Parece certo que o dinheiro enterrado provoca aparições de almas do outro mundo. Há muitos anos, isto lá por 1931, num lugar chamado Canjica, distrito do Rio do Antônio, no estado da Bahia, um rapaz chamado Angêncio Silva encontrou pelas vizinhanças, em certo lugar, no caminho entre Canjica e a vila do Rio do Antônio, uma libra esterlina junto de um buraco que teria sido feito dias antes. Buraco esse que mostrava pela forma que ali estivera enterrado um pote. A descoberta veio a confirmar um fato ocorrido dias antes e que foi comentado ali naquele lugar. E agora, passados mais de 20 anos, o episódio é relembrado pela nossa ouvinte, Sebastiana Borges, professora naquela localidade baiana, que ao narrar o caso, apresentou uma série de testemunhas, entre elas aquele Angêncio Silva, que lá está para comprovar a veracidade de tudo. Foi isto, ouvintes, o que disse a professora Sebastiana Borges. Naquele tempo havia aqui, naquele lugar chamado Canjica, um lavrador de nome José Borges. Ele tinha uma boa plantação de cana-de-açúcar e fornecia aguardente para esta vila que ele fazia entrega em garrafões daqueles grandes. Um dia, como de costume, chamou 2 empregados seus, um garoto chamado Emídio e um rapaz de nome Miguelzinho, e mandou que os 2 carregassem carro de bois e viessem entregar os garrafões aos fregueses daqui. Entregavam os garrafões cheios e recebiam garrafões vazios em troca. O rapaz e o garoto obedeceram e saíram com o carro. Miguelzinho na guia dos bois e o garoto Emídio montado no cabeçalho do carro, tangendo os animais. Vamos, boi! Ei! Vamos!
Na vila, o serviço foi feito como de hábito, mas houve um certo atraso. E os dois só puderam pegar a estrada de volta aí pelas 9 ou 9:30 da noite. Mas não tinha nada. Estavam acostumados àquela estrada e não havia perigo. Lá se iam os dois no carro, volta e meia incitando os bois. Vamos, boi! Ê! Tinham assim viajado uns 4 quilômetros e tinham acabado de passar por uma certa fazenda velha. E estavam num ponto em que deviam descer uma ladeira quando o menino, que estava atento à viagem, disse para o Miguelzinho, que ia distraído sentado no carro no meio dos garrafões. Ué! Olha ali, seu Miguelzinho. Vinha aí um padre nos acompanhando montado num jegue. O rapaz olhou para o lado que o menino apontara e viu realmente um padre bastante velho montado num burrico e que já vinha se emparelhando com o carro de bois. Ao ver o padre, Miguelzinho ficou todo arrepiado. É que se lembrou incontinente de que há 5 anos, naquela fazenda, morrera um velho padre que oficiava em sua capela. E o padre era aquele que ali vinha ao lado cavalgando um jegue. Nessa altura, os bois que iam caminhando pacatamente dispararam ladeira abaixo sem atender aos gritos de Miguelzinho, que tentava contê-lo. Boi! Segura, boi! Vendo, porém, inúteis seus esforços, o rapaz começou a gritar. Ai, valha, meu Deus! Não deixe, seu padre, pelo amor de Deus! De nada, porém, valiam seus gritos. Nem o padre se afastava, nem os bois freavam sua marcha. Com os solavancos, os garrafões dentro do carro, soltos, chocavam-se uns com os outros, partindo-se todos. No intuito de desviar os bois da proximidade do vulto do padre, Miguelzinho fazia esforços ingênuos. Faça, boi, faça! E a Nossa Senhora vai nele, pelo amor de Deus! Faça, boi, faça! A invocação do nome de Maria Santíssima, a visão começou a ficar para trás. E foi se atrasando, e numa bifurcação que havia na estrada, o vulto enveredou pelo outro caminho e desapareceu. Dias depois, sentindo aquela aparição como que uma espécie de aviso, Miguelzinho e o seu companheiro de nome Jesuíno fizeram uma busca no lugar em que o padre havia desaparecido. E fosse por mera coincidência, fosse porque a aparição do padre consistira num aviso, os dois acharam enterrado no chão um pote de dinheiro antigo e libras esterlinas. Fizeram, porém, segredo do seu achado e rumaram para São Paulo, onde foram cambiar o dinheiro. O segredo, porém, não foi absoluto e transpirou. E foi durante a incerteza que pairava sobre o caso que, dias depois, Angêncio Silva foi encontrar naquele local aquela libra esterlina e o buraco em feitio de pote que serviram para confirmar tudo o que já andava na suspeita do povo da vila. O seu aparelho digestivo precisa da compensação antiácida imediata do leite de magnésia de Philips. A fermentação dos alimentos pode provocar a hiperacidez, que perturba a digestão e rouba o bem-estar. Tome o leite de magnésia de Philips. E agora ouviremos o tremendo castigo. A maldade jamais fica impune. O castigo tanto pode vir dos viventes como dos espíritos. O caso que se segue foi rigorosamente comprovado, mas quem quiser ter dele melhor confirmação, quem não acreditar no nosso escrúpulo em investigar tudo, pode procurar as pessoas que vamos mencionar, que terá delas todas as provas possíveis. A história nos foi contada por quem a presenciou. Trata-se do cabo Atílio de Abreu, que hoje serve no 4º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Há ainda outra pessoa que poderá atestar a veracidade de tudo isto. É Dona Adelaide Ribeiro Tábuas, residente na rua Lígia, número 19, em Olaria. Casa essa que fica de frente àquela em que se deram os fatos que vocês vão conhecer em seguida. Eis como o cabo Atílio de Abreu nos conta o caso. Eu me chamo Atílio de Abreu. Hoje sou cabo do 4º Batalhão de Infantaria da Polícia Militar, que fica na rua Evaristo da Veiga, 78, nesta capital. Ouço incrível todas as terças-feiras
E numa dessas noites lembrei-me de vir contar para os ouvintes deste programa um fato que se deu com a minha família e que eu mesmo assisti. Lembro-me bem. Eu tinha então uns 11 anos e nós morávamos na rua Teixeira Franco, número 84, em Ramos. Mamãe se chamava Isaura Maranhão de Abreu. Já morreu, coitado. E nós éramos 4 irmãos. Eu, o Gilberto, que hoje é cabo também da Polícia Militar, o Moacir, que trabalha na imprensa naval, e o Alberto Avelino, que também trabalha na Marinha, no DIC. Mamãe era casada em segundas núpcias com o senhor Álvaro Chumega, que era, portanto, nosso padrasto. Muito bem. Era aí pelo mês de agosto de 1921. Mamãe tinha uma casa na rua Lígia, número 28, em Olaria, e como a casa ficou vazia, resolveu se mudar para lá. Pediu então ao meu padrasto que fosse com ela ver o estado da casa para ver se não precisava de alguma limpeza ou de algum reparo. E lá fomos nós todos juntos ver a casa. No portão, meu padrasto adiantou. Dá-me a chave, ó Isaura. Mamãe deu-lhe a chave, ele atravessou o pequeno jardim, abriu a porta. Nós todos e mamãe havíamos ficado um instante na calçada, olhando a fachada, e só demos fé quando ouvimos a voz de meu padrasto gritando lá dentro da casa. O que é que você está fazendo aí, sua velha? Nós todos corremos para ver o que era, e vimos num canto da sala uma velhinha toda de preto, com um ar muito humilde, encolhida, diante dos berros de meu padrasto. Anda, diga, o que é que você está fazendo aqui dentro? Essa casa não é sua. A velhinha, coitada, estava amedrontada com tamanha brutalidade, e o meu padrasto, sem ouvir os pedidos de mamãe para que deixasse a velhinha em paz, continuava cada vez mais grosseiro. Põe-se aqui para fora, sua diaba! Aqui não é sua casa! Foi quando a pobre mulher, muito humildemente, voltando-se para todos nós, foi falando numa voz fanhosa, enquanto ia caminhando de lado em direção à porta da rua. Eu venho ver o filho dela, eu não tenho mãe. Eu venho ver o filho dela, eu não tenho mãe. Ninguém teve tempo de considerar a estranheza daquelas palavras sem sentido. Sem cessar de falar sempre as mesmas coisas, a velha foi saindo, passou pela porta, atravessou o pequeno jardim e alcançou o portão. E ali, virada para nós, desapareceu repentinamente. Vocês não podem imaginar que susto nós tivemos. Ficamos ali parados alguns instantes e depois corremos até o portão a ver se a velha não estaria ali por perto. Não eram 6 horas da tarde e estava bem claro ainda. Olhamos para o lado e para outro e nada da velha. E, no entanto, ela não podia ter se afastado tão depressa que desse para alcançar a esquina mais próxima. E enquanto estávamos naqueles comentários assombrados, um de nós, olhando o chão, mostrou uma coisa espantosa que positivamente não havia um minuto antes, quando entramos na casa. No chão, na calçada, havia uma poça d'água redonda, exatamente no lugar em que a velha desaparecera. Diante daqueles fatos tão estranhos, mamãe censurou meu padrasto por sua brutalidade. Mas ele, desumano como era e descrente de tudo, encerrou o assunto com uma frase áspera. Eu, cara, não tenho medo dessas coisas. Ela que vai pro diabo. 3 dias depois desse fato, se deu a 19 de agosto de 1921, estava o meu padrasto pintando a última bandeira de uma janela nos altos do convento da Ajuda em Vila Isabel, quando despencou lá de cima, vindo estatelar-se morto nas pedras cá embaixo. E não foi possível, a quantos tinham visto o que se passara 3 dias antes na casinha da Rua Lígia, tirar a certeza de que sua morte trágica fora o castigo por sua maldade, maltratando a pobre velhinha, que por fim de contas era um espírito sofredor vagando na terra. Ande prevenido. Ande sempre com os comprimidos do leite de magnésia de Philips, que tem o mesmo valor antiácido e laxativo do leite de magnésia de Philips e são tão fáceis de levar. A qualquer momento, quando se sentir perturbado pelo excesso no comer, beber ou fumar, recupere o bem-estar com 1 ou 2 comprimidos do leite de magnésia de Philips. E ouçamos Volta o Fantasma das Laranjeiras.
Atenção, atenção, ouvintes. Voltou a aparecer o fantasma da rua Pereira da Silva, em Laranjeiras. Vocês estão lembrados do caso que contamos aqui no dia 18 de março, há 3 semanas, portanto? Foi um caso narrado pelo nosso ouvinte Manuel Acilino Santos, apelidado Pistãozinho, morador na rua Senhor dos Passos 241 Fundos e funcionário do entreposto da Penha, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana 446. Em resumo, foi o seguinte: na noite de 29 de dezembro de 51, Pistãozinho descia da casa de uns parentes onde ele janta, na rua Pereira da Silva 826. Ao se aproximar do ponto em que a rua faz um ângulo reto, viu, caminhando em sentido contrário, uma mulher toda de preto que andava olhando para o céu. Ao cruzar com a mulher, Pistãozinho sentiu um frio estranho. E voltando para olhar mais uma vez para ela, viu que ela desaparecia ao chegar perto da rua João Coqueiro. Aquele caso contado aqui com todas as minúcias, com todos os elementos de prova à disposição dos que quisessem investigar, despertou a atenção de 4 rapazes que nos ouviam de suas residências na ladeira do Barroso. Esses rapazes ouvintes, 3 deles estão aqui à nossa frente. Um deles se chama Arcir José da Cruz. Arcir, por favor, aqui ao microfone. Você mora onde? Ladeira do Barroso 208. 208. O que é que você faz, Arcir? O que é que você trabalha? Eu sou operário, faço carreira, trabalho na estiva. Certo, tá bom, Arcir. Muito obrigado. Arcir ouvintes ali nas redondezas da sua casa tem um apelido de gorila, como ele é mais conhecido. Esse detalhe é para que todos identifiquem bem a pessoa. Temos aqui também o Sebastião. Como é o seu nome todo, Sebastião? Sebastião dos Santos. Sebastião dos Santos, ouvintes, nós podemos assegurar que é um rapaz que fala a verdade, porque já foi nosso companheiro aqui na Rádio Tupi. Sebastião dos Santos, você mora onde? Ladeira do Barroso 532. 532, muito bem. Temos aqui, qual foi o outro companheiro de vocês que não veio? Ari Rosa. O Ari Rosa, esse não veio. Não veio. Mora onde? Ladeira do Barroso 239. 239. Muito bem. Agora temos aqui outra testemunha, que é o Gabriel. Gabriel o quê? Josemar Batista. Gabriel Josemar Batista. Você mora onde? Ladeira do Barroso 208, Casa 2. 208, Casa 2. Desses 4, cujas vozes vocês, desses 3, aliás, cujas vozes vocês ouviram aqui, ou dos 4 que foram até as Laranjeiras verificar se o fantasma aparecia mesmo, ouvintes, este Gabriel foi quem viu o fantasma, não foi? Foi. Muito bem. Vocês vão ficar aqui ao lado, porque nós vamos contar exatamente aquilo que vocês me contaram, viu? Como eu estava dizendo, ouvintes, depois que eles ouviram o nosso programa aqui, aqueles 4, como aliás acontece com a boa parte dos nossos ouvintes, acharam que tudo era mentira. Então, para tirar a prova, o Gabriel Batista, o mais incrédulo, propôs aos outros. Vamos lá ver se essa mulher aparece mesmo. Vamos lá. E os 4 se prepararam e lá por volta das 11 horas da noite chegavam à rua em questão. Foram subindo e lá no alto, no 826, resolveram tomar informações. Um rapaz que os atendeu naquela casa, diante de suas perguntas, respondeu convicto. Tudo isso é verdade. Esse vulto já apareceu aí uma porção de gente. Mas ainda é cedo. Ele aparece logo depois da meia-noite e é visto com mais frequência lá embaixo, onde a rua faz um canto. Aquela informação era de meter medo, e por um instante pensaram em desistir do negócio. Gabriel, porém, mais corajoso, insistiu. Não vamos embora, não. Já que estamos aqui, vamos esperar mais um pouco para ver o que é que acontece. Vamos ver. Afinal, ali estavam 4 e cada um serviria para dar coragem aos demais. E por isso ficaram. Desceram e lá se foram sentar no meio-fio da calçada, de frente do paredão do Instituto Santo Antônio. A rua, àquela hora, estava praticamente deserta. Espaçadamente subia ou descia alguém, ou aparecia mais embaixo um ou outro casal de namorados passeando de braços dados. Animados pelo fato de nada estar sucedendo de anormal até aquela hora, os 4 se mostravam cada vez mais atrevidos com relação ao fato que os levara ali. E a conversa era toda de pilhérias e irreverência. Se a mulher aparecer, agarro e dou um beijo nela. E eu dou um abraço tão apertado nela que eu duvido que ela fuja. Pois olha, se ela aparecer, eu pergunto se ela quer se casar comigo. Com aquelas conversas, o tempo foi passando. E os 4 só deram pé,
quando ouviram, no silêncio da noite, uma sineta badalar a hora fatal. O toque os intimidou por alguns instantes. Ficaram na expectativa, em silêncio. Alguma intuição misteriosa os obrigava a respeitar aquele instante. E assim ficaram quietos, quase sem se mexer, por um tempo que eles calculam nos 5 minutos. Foi então que começaram a ouvir um ruído insólito. Eram passos de mulher que soavam nitidamente na calçada fronteira. E, no entanto, ali não havia ninguém. Os passos se faziam ouvir claros, perfeitos, no silêncio da rua, e davam a entender que alguém caminhava, ora para cima, ora para baixo, na calçada de fronte, como se estivesse passeando nervosamente. Apavorados, os 4 rapazes se apertaram uns contra os outros, na busca instintiva de uma proteção mútua, e não diziam palavra. Em seguida, os passos mudaram de rumo. Pelo som, atravessavam a rua, vindo para a calçada de cá, onde os 4 se acotovelavam apavorados. E ali o som medonho ficou mais claro, como se a mulher passeasse na calçada atrás deles. De repente, Gabriel, numa das olhadelas furtivas que dava para trás, pôs-se a apontar para o paredão nervosamente, com olhares gazeados, e a dizer em voz sumida: Olha a mulher aí, olha aí atrás, olha a mulher aí. Todos os outros olharam para trás, mas nada viram. Gabriel, fora de si, continuava a apontar, suando em bicas. Olha ela aí. Foi quando todos eles, mesmo sem ver o vulto, sentiram o vestígio iniludível de sua presença. Os 4, ao mesmo tempo, se sentiram envolvidos numa sinistra rajada de vento gelado que os deixou arrepiados e de cabelos em pé. Socorro, meu Deus. Socorro, meu Deus. Gabriel pôde, enfim, desvencilhar-se daquele hipnotismo que o prendia ao chão e, depois de dar um grito rouco, levantou-se logo seguido dos companheiros e todos dispararam pela rua abaixo sem olhar para trás. Quando os 4 alcançaram a Rua das Laranjeiras, foram presos por um vigilante noturno que logo suspeitou que eles fossem ladrões. E apesar de todas as explicações, o guarda, empunhando seu revólver, não os soltou. Chamou até a Rádio Patrulha, cujo carro RP3 logo acudiu, conforme pode ser constatado nos registros daquela corporação. Quando a Rádio Patrulha lá chegou, já havia em redor dos rapazes uma certa aglomeração de moradores das proximidades. E por pouco a Rádio Patrulha não levou presos os 4 amigos. É que lhes valeu sobremodo o depoimento de vários moradores e especialmente o de um vigia do túnel das Laranjeiras que afirmou com a maior segurança: Isso que os rapazes estão dizendo é verdade. Essa mulher aparece por aqui, sim. Uma mulher alta, magra, cabelos esbranquiçados, parece ter uns 40 anos. Vem de vestido preto, sapato preto, bolsa preta e guarda-chuva. E anda só olhando para o céu. E quando a gente cruza com ela, sente uma friagem desgraçada. Depois, quando a gente olha para trás, ela desaparece misteriosamente. Eu sei de tudo isso porque também já vi essa mulher. E aí está, ouvindo. Todos os depoimentos coincidem. Nestes dias em que andamos investigando a veracidade dessa misteriosa aparição, conseguimos saber que inúmeras outras pessoas de responsabilidade viram também, em outras ocasiões, o fantasma da mulher de preto. Nós aqui ficaremos à espera de quaisquer notícias que nos queiram mandar e daqui fazemos um apelo aos espíritas para que, com as possibilidades que tenham, invoquem o espírito da mulher de preto e lhe proporcionem as graças de que necessita obter dos mortais para o seu descanso eterno, deixando assim em paz os moradores e todos aqueles que passam depois de meia-noite pela rua Pereira da Silva, nas Laranjeiras. É duplamente conveniente o vidro gigante do leite de magnésia de Philips. O vidro gigante custa muito menos porque contém 3 vezes mais e prolonga em seu lar a proteção antiácida e laxativa do leite de magnésia de Philips. Para economizar e ter sempre que precisar, use o vidro gigante do leite de magnésia de Philips. Vamos parar aqui, ouvintes. Escrevam para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro contando seus casos. Tomaram parte neste programa a orquestra sob a direção do maestro Milton Calazans, executando arranjos especiais do maestro Morfeu Beluomini. Tomaram parte ainda os radiadores e atrizes na ordem de entrada:
Duarte de Moraes, Paulo Moreno, Edelza dos Santos, Lauro Fabiano, Otávio França, Hamilton Ferreira, Abel Pera, Maria do Carmo, Orlando Drummond, Paulo Maurício e João Fernandes. Na próxima terça-feira, novamente às 21h35, e novamente sob o patrocínio do leite de magnésia de Philips, aqui estaremos com o incrível, fantástico, extraordinário. E por hoje é só. Obrigado pela atenção e boa noite, ouvintes do meu Brasil.